Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos, bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado, você está na maior sala de aula que prepara para os concursos de procuradoria do país. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu estou aqui para discutir contigo uma importante decisão do STJ que ainda pende de publicação em informativo. Uma decisão onde o STJ analisa o alcance do tema 990 do Supremo. Presta atenção porque é uma decisão muito importante para a tua prova, porque o STJ está analisando o alcance de um tema do Supremo Tribunal Federal, tema com fixação de tese, e isso diz respeito muito à Fazenda Pública porque se trata de sigilo fiscal. Preste bastante atenção porque, para que isso esteja na sua próxima prova de procurador, é simplesmente um pulo. Se você está comprometido comigo em fazer com que o conteúdo que eu subo aqui para o canal, gratuito e de qualidade, alcance mais pessoas, assim como você foi alcançado, assim como você foi alcançada, chegou a hora de deixar o seu like e o seu comentário no vídeo para que o engajamento que você proporciona faça com que outras pessoas também tenham a oportunidade de estudar conosco. Assim você democratiza o ensino jurídico aqui na plataforma comigo, preparatório para procuradorias, e assim você se transforma um professor comigo nessa jornada. Por isso, a hashtag Somos Todos Professores. Muito obrigado por isso. Vamos para a decisão. Preste bastante atenção. O tema é sigilo fiscal, portanto é um tema de estudo acerca dos concursos da advocacia pública, é um tema específico da Fazenda. E, no que diz respeito ao tema sigilo fiscal, o STJ, nesse caso, está analisando o alcance de uma tese fixada pelo Supremo. Para que a gente possa entender, primeiro vamos revisar o que disse o Supremo Tribunal Federal. Veja bem, no tema 990, o Supremo disse assim, possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público para fins penais dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita Federal, no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do Poder Judiciário. Toda a questão envolve aqui o envio de informações sigilosas, ou seja, dados fiscais e bancários de pessoas, pela Receita Federal ao Ministério Público, sem a prévia autorização do Poder Judiciário. Esse foi o problema apresentado ao Supremo Tribunal Federal para a fixação da tese no tema 990. A tese do Supremo Tribunal Federal é essa aqui, presta atenção. Essa decisão do STJ que a gente vai analisar ainda pende de publicação em informativo. Então, é super nova, inclusive é uma decisão do dia 11 de fevereiro. Não 11 do 12, 11 do 2, 11 de fevereiro. A tese fixada pelo Supremo no tema 990 é essa aqui, É constitucional, vá acompanhando comigo, o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da Unidade de Inteligência Fiscal, a Unidade de Inteligência Fiscal no Brasil é o COAF, e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Então, a Unidade de Inteligência Fiscal, ela pode, nesse caso, compartilhar com o Ministério Público exatamente para fins de persecução penal, ou seja, para fins criminais, os relatórios de fiscalização da Receita Federal do Brasil, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial. Isso aqui é o que importa. Devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle judicial. O compartilhamento pela Unidade de Inteligência Fiscal e pela Receita Federal do Brasil, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. Então, a informação sobre dados fiscais e bancários das pessoas que a Unidade de Inteligência Fiscal e que a Receita Federal do Brasil analisam pelo seu exercício fiscalizatório a possibilidade do cometimento de crimes, é compartilhada, o sigilo é transferido para o Ministério Público, que efetivamente vai poder exercer aí a persecução penal, se for o caso. O Supremo Tribunal Federal, pelo tema 990 e na tese nele fixada, entende que nessa hipótese, ou seja, informação que sai da Unidade de Inteligência Fiscal
e da Receita Federal para o Ministério Público, não há uma quebra de sigilo. O que existe aqui é uma transferência de sigilo. Presta atenção nessa expressão, porque é a expressão que você tem que usar em prova. Não existe aqui uma quebra de sigilo, o que existe é uma transferência do sigilo. Então, tese fixada no tema 990. Veja e se ligue nisso aqui, ó. A direção do tema é assim, ó. COAF e Receita Federal informam ao Ministério Público dados bancários e fiscais sem autorização judicial quando percebem indício do cometimento de crime. Assim, o envio de informações do COAF e da Receita ao Ministério Público não importa em quebra de sigilo. Não há quebra de sigilo, mas como o Supremo Tribunal Federal entendeu, existe uma transferência de sigilo fiscal. Uma transferência de sigilo fiscal. Muito bem. E aí vem o STJ e analisa um processo que nós não temos um número porque o processo corre em segredo de justiça. Esse número aqui que eu coloquei é o recurso extraordinário que deu origem ao tema 990, portanto, óbvio que o STJ não julga recurso extraordinário. O julgado do STJ nós não temos o número porque o processo corre em segredo de justiça, mas o STJ, analisando esse processo, ele começa a se perguntar, e o sentido oposto? Veja, o sentido do tema é: COAF e Receita Federal enviam para o Ministério Público, sem necessidade de autorização judicial, dados fiscais e bancários. Isso não é quebra de sigilo, isso é transferência de sigilo. E o sentido oposto? Ministério Público requisita, sem ordem judicial, do COAF e da Receita Federal, dados bancários e fiscais para fins penais. O sentido oposto é possível? No julgado do recurso extraordinário 1.055.941, que deu origem ao tema 990, o Supremo disse o seguinte através do voto do Barroso: se o Ministério Público quiser ter acesso direto a informações bancárias, ele precisa de autorização judicial, essa é a determinação constitucional. Então perceba que, em opter dictum, o Supremo disse pelo Barroso que o caminho do tema 990 é da Unidade de Inteligência Fiscal e da Receita Federal para o MP sem autorização judicial. O STJ teve, portanto, a oportunidade de analisar o sentido oposto. O Ministério Público requisitando do COAF e da Receita Federal informações bancárias e fiscais sobre pessoas que, no entender do Ministério Público, estão cometendo crimes. Com base nesse opter dictum do Supremo Tribunal Federal no voto do Barroso, o STJ na terceira turma, esse é o RE de novo que deu origem ao tema 990, STJ não julga RE, o número do julgado do STJ nós não temos porque o processo corre em segredo de justiça. Nesse processo terceira turma, o STJ disse o seguinte, ó: é ilegal a obtenção direta de dados fiscais por iniciativa do MP. A obtenção direta significa a obtenção sem a devida autorização judicial. Portanto, o STJ, analisando e interpretando o alcance do tema 990 do Supremo Tribunal Federal, entendeu que o sentido do tema é do COAF e da Receita Federal para o MP sem autorização judicial. Esse sentido importa, nesse caso, em transferência de sigilo, não em quebra de sigilo, mas o sentido oposto, o STJ entende que não está albergado pelo tema 990 do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o sentido oposto, o Ministério Público requisitando informações bancárias e fiscais de pessoas, não importa em transferência de sigilo, importa em quebra de sigilo e não está abraçado pelo tema 990 do Supremo Tribunal Federal. Essa foi a interpretação que a terceira turma do STJ deu. E disse ainda assim: em um Estado de Direito, não é possível admitir que órgãos de investigação em procedimentos informais e não urgentes solicitem informações detalhadas sobre indivíduos ou empresas, informações essas constitucionalmente protegidas, salvo autorização judicial. Então, para o STJ, o tema 990 do Supremo Tribunal Federal tem uma via, que é da administração para o MP, não importa em quebra de sigilo, mas em transferência de sigilo, e isso se faz sem necessidade de autorização judicial, mas o caminho inverso não importa em transferência de sigilo, importa em quebra de sigilo. O MP não pode requisitar, sem ordem judicial, dados bancários e fiscais do COAF e da Receita Federal, porque esse sentido MP requisitando da administração não está albergado pelo tema 990 do Supremo Tribunal Federal. Então existe um caminho do tema, administração MP, envio direto, sem autorização judicial, sem quebra de sigilo, transferência de sigilo.
O caminho inverso, MP requisitando da administração, só com autorização judicial. Se for feito sem autorização judicial, nós não temos transferência de sigilo, nós temos quebra de sigilo, e isso não está albergado pelo tema 990 do Supremo, no entender do STJ, terceira turma. Repito, não tem o número do julgado porque ele corre em segredo de justiça, e essa decisão, por ser de 11 de fevereiro, ainda pende de publicação em informativo. Mas aqui você já acompanha comigo o que entendeu a terceira turma do STJ. Se isso cai na tua prova, especialmente prova de procurador da Fazenda Nacional, você já tem efetivamente esse conhecimento para enfrentar, independentemente de informativo, portanto, você já estuda e sai na frente. Então, o tema do Supremo, no entender do STJ e em opter dicto do próprio Supremo, veja o que disse aqui o Barroso, já expliquei, só tem um caminho, que é da administração para o MP. Isso pode ser feito de forma direta, sem quebra, portanto, importa em transferência de sigilo. O caminho inverso, para o STJ, não é possível. Se o MP quiser ter acesso a informações bancárias, ele precisa de autorização judicial. Tenha muito cuidado com isso, tenha muito cuidado com essa decisão. Decisão importante, pendente de informativo, mas aqui você sai na frente. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.